Olá, gente, tudo bem? Nós estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje eu fiquei, no último programa, de falar ainda sobre prosperidade, mas a gente queria avaliar a segunda economia do mundo, a segunda economia global, os seus índices, dar uma olhada no que seria a prosperidade da China. Olha, a prosperidade da China tem sido comentada. As pessoas, parece que o salário mínimo chinês é bem alto, existe menos desigualdade, embora lá tenha o capitalismo deles ficou pujante, é um capitalismo de Estado. Eles falam em socialismo, né? Socialismo e capitalismo à maneira chinesa. Os chineses sempre tiveram a maneira deles de fazer as coisas, mesmo quando houve aquele pool de desenvolvimento iniciado por Deng Xiaoping logo após a morte de Mao Tse-tung, em que eles mudaram a característica do trabalho, da forma, e começaram a abrir a economia para mercado externo. A China começou com alguns setores estratégicos ainda muito ligados ao Estado. Esses eram muitos setores, mas começaram a abrir para capital externo à medida que eles foram se desenvolvendo. Esse setor externo foi pegando áreas que antes eram consideradas de segurança, e algumas áreas de segurança do país como um todo, uma segurança, não aquela ideia de segurança nacional, de invasão, de problemas, de Estado fechado, Estado comunista, não era bem por aí. Na realidade, a segurança estratégica da economia deles. Mas aí foram afrouxando e ficaram certos setores, uma meia dúzia de setores que são primordiais. Um deles é energia, bancos, essas coisas, o controle de internet, o controle de aplicativos, essas coisas que caminham satélite pelo mundo todo. Lá a política é um pouco diferente, porque eles temem que o modelo deles de trabalho, de maneira de ser da sua sociedade, a maneira como são feitas as trocas, as questões de financiamentos, de dinheiros, empréstimos, dívida pública, fosse feita tudo à maneira deles. Então, alguns setores estratégicos, né, são que eu teria que pesquisar aqui para poder lembrar tudo, ainda foram mantidos para o Estado, mas o resto da economia é bem aberta. Porém, a economia que é aberta ao capital que vem de fora, ou mesmo capital nacional, que tem empresas privadas e que são grandes empresas que têm participação ativa na economia chinesa, ainda assim essas economias, elas não podem, essas empresas, né, grandes ou pequenas, elas não podem simplesmente tomar a decisão que bem entendem. O partido central lá tem sempre opiniões, tem sempre acordos, tem sempre uma certa ingerência, porque está dentro do complexo de crescimento deles e da forma como eles agem. E por conta disso existem muitas atividades ali dentro que são atividades, a forma como são feitas aqui, feitas por eles, mas a forma como é feito no resto do mundo, sem uma ligação necessária que transite entre bancos, entre internet, entre cabos, etc., que sejam coisas parte a parte, ou seja, o Ocidente de um jeito, a China de outro, mas de qualquer maneira é muito similar ao que acontece aqui conosco. Em algumas coisas eles estão até na frente, e muito das tecnologias que nós usamos hoje eles a usam. Por exemplo, a questão de reconhecimento facial, esses controles de migração de cidades, são coisas que começaram lá e que são feitas de uma maneira, no estilo deles, e que algumas coisas dessas nós ainda não temos aqui. Agora, por exemplo, essa questão de reconhecimento facial, algumas tecnologias que eles já desenvolveram lá, nós começamos a desenvolver aqui também. E existe, claro, algum intercâmbio. E eles partiram para o resto do mundo em procura de riquezas, fazendo parcerias de forma que eles vendessem seus produtos, mas que eles entrassem em certos rincões, que eles pudessem ajudar
naquela parceria ganha-ganha, tudo isso com interesses econômicos, não tem assim, nenhuma intenção de passar o modelo deles para você. Em princípio, são parcerias com interesses exclusivamente econômicos, não tem nada a ver com comunismo, com socialismo, nem com dominação capitalista. É claro que você pode raciocinar que à medida que eles vão crescendo, a estrutura de domínio, os interesses vão crescendo também, e as infraestruturas criadas podem mais na frente servir às próprias populações num êxodo qualquer que haja da China, porque a China tem muitos habitantes, embora já esteja acontecendo um decréscimo de população, porque lá os países que se desenvolvem muitas vezes não tem as taxas de fertilidade começam a cair, porque os casais começam a não ter filhos, as mulheres começam a ter carreiras e às vezes abrem mão de ter filhos ou de se associar a algumas pessoas, de casar, essas coisas, tudo isso que acontece com essa modernidade, que também tem que ser pensado em termos de sociedade. Mas eles estão crescendo muito, de repente eles têm taxas de desemprego, né? Parece que a taxa de desemprego deles atual é em torno de 5,4, alguma coisa assim, não é uma taxa pequena para um país que tem 1,5 bilhão de habitantes. E amanhã eles podem ter muitos profissionais e pouco espaço para trabalhar dentro do próprio país, então eles estão abrindo outras frentes, eles podem, com as infraestruturas nos outros países que seriam benéficas aos outros países também, isso beneficia populações dele que queiram fazer um êxodo qualquer, que a gente chama de diáspora, no caso de quando saem levas de pessoas em busca de trabalhar em outros locais, eles seriam profissionais muito bem aquinhoados. Bom, tudo isso, mas o que nós queremos avaliar é o seguinte: essa prosperidade, ela é uma prosperidade, a maneira como nós estávamos discutindo no último programa, ou seja, aquela que leva em consideração o meio ambiente, aquela que considera a reprodução das mulheres, o cuidado. Bom, então nós vamos ler o texto, e pelo texto, se qualquer coisa a gente vai comentando. Primeiro, nós vamos falar da prosperidade na China entre o planejamento estatal, o controle social que existe e o impacto global que também existe, porque eles consomem, e a gente vai saber aqui, vai falar disso aqui durante o programa. A China conseguiu retirar 800 milhões de pessoas da pobreza absoluta, alcançando antes do prazo das metas agendadas para 2030 da ONU, ela conseguiu um feito descrito como a maior conquista antipobreza da história. Palavras do secretário-geral da ONU, e entre 2012 e 2020 o país pôs em prática uma estratégia de alívio direcionado da pobreza, que combinou crescimento econômico com políticas adaptadas às condições locais, transferindo talentos, tecnologia e recursos para regiões remotas e vulneráveis. Isso são dados que você pode pesquisar dentro do Conselho de Estado da China. Ah, mas eu não sou obrigado a acreditar nisso. Não, isso são dados cravados lá. Assim como existem dados aqui do IBGE e coisa. Então isso aí não é propaganda ideológica, nem propaganda de quem dizendo eu sou bom, eu sou o melhor, nada disso. Isso aí são dados que você pode colher lá dentro. Embora eles sejam muito fechados, mas são dados que a gente tem, vamos dizer, é dado acesso a isso. Modelo econômico, capitalismo de partido / Estado e planejamento estratégico. Eles costumam chamar de socialismo a maneira chinesa. Seria socialismo? Ele estaria caminhando para socialismo? Olha bem, os limites entre o capitalismo e o socialismo no formato de transformar as coisas em mercadoria. Essa mercadoria gera lucro, você ter crescimento e ter melhores taxas de emprego, satisfação da populações trabalhando, pessoas com educação, pessoas com saúde. Não tem muito como você avaliar quando a economia é apenas capitalista ou quando ela é socialista, se você avaliar só esses parâmetros, né? Agora, a educação é para mais pessoas? Sim. A saúde é para mais pessoas? Sim. Isso é um socialismo? Ou isso ainda é um capitalismo que está mais bem acabado, porque tem mais riqueza, então tem condição de dar bem-estar a populações que antigamente, correspondentes aqui no Brasil, no terceiro mundo, ou mesmo no Ocidente, não teriam tanto poder aquisitivo, não teriam tantas condições de estabilidade.
é um limite difícil, né, de avaliar. Ele se tem como um socialismo de Estado, né, ou capitalismo à maneira da China. Não vamos teorizar sobre isso. A questão é que, se você tem produtividade e crescimento, a gente está pensando isso aí por causa das questões de consumo de matéria-prima, de água e de poluições. Então vamos continuar lendo. Esse modelo econômico, apesar de ter se afastado da economia planificada pura e simples, o que eu não acho que seja realidade, sinceramente, eu ainda tenho, pelas leituras que eu faço, a economia deles ainda é planejada sim, e está planejada para muitos anos ainda. Eles já cumpriram algumas metas e pretendem cumprir outras, mas tudo bem, vamos aceitar o texto aqui. A China segue com forte controle estatal sobre setores estratégicos, infraestrutura, finanças e energia. Mais ou menos o que eu falei com vocês, enquanto permite mecanismos de mercado em setores menos sensíveis, em uma espécie de socialismo com características chinesas. Esse é um dado do Reddit e da Wikipédia, mas ele leva em consideração analistas, e alguns analistas veem as coisas pelas óticas do Ocidente, né? O que eles passam de lá para cá? Eles, sem a ótica do Ocidente, eles têm sim uma economia planejada, fazem questão de ter isso aí. Os setores estratégicos vão continuar sendo setores estratégicos, eles consideram que isso é segurança da economia deles, do Estado e do seu povo, essa maneira de pensar deles. E essa questão de socialismo, características chinesas, é uma palavra bonita para se dizer, a gente não sabe o quanto de realidade que tem nisso. Agora, o Estado continua definindo diretrizes, sim, principalmente diretrizes macroeconômicas, metas de planos quinquenais, então ela é planejada, e incentivando setores prioritários por meio de uma Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, que é chamado NDRC, que deve ser uma sigla em inglês. Esse modelo é frequentemente denominado Party State Capitalism. Não sei, não tem assim um significado específico para nós, onde o partido-Estado, né, impele atores estatais e privados com interesses cruzados e supervisiona fortemente o investimento estrangeiro e o investimento das próprias empresas nacionais, porque nem todos os chineses rezam necessariamente na cartilha do Partido Central. Por quê? Porque eles chegam a ideias capitalistas, e toda a sociedade do tamanho da sociedade chinesa, ela vai ter que ser plural de alguma forma, ainda que as pessoas não possam exercer exatamente seus pensamentos. Por isso que, não podendo exercer, são sempre fiscalizados, né? Investimentos estrangeiros e investimentos dos seus nacionais. Tem gente desonesta na China, tem grandes corporações, tem empresa pequena, tem empresa que fabrica porcaria? Claro que tem. Eles são humanos como nós, eles não são especiais, nem pouco especiais, nem nós somos especiais em relação a eles, ou o Ocidente especial. A gente tem que começar a raciocinar com as realidades. São seres humanos como nós, eles têm olhos puxados e têm um biotipo físico, um fenotipo diferenciado em relação a nós, né? Nós, de repente, temos diferenciado em relação a eles supõem assim. E outra coisa, eles são uma cultura milenária, eles têm uma outra filosofia, eles têm outras instruções, outras instrumentações, sempre foram uma sociedade mais para fechada, sempre quiseram resolver seus problemas por si próprios, nunca gostaram de interferência estrangeira, sofreram guerras em função de não se adaptar a isso, mas fizeram a Rota da Seda, descobriram muita tecnologia, desde priscas eras. São uma sociedade que realmente fez um bonito na história, e são uma sociedade antiga, e, portanto, eles têm muita personalidade, muitas características deles, né, que a gente tem que respeitar. Então, eles vão sempre olhar aquilo do estrangeiro que está lá dentro e aquilo que de lá dentro nasce, se aquilo está de acordo com os planejamentos dele. Se você não concorda, de repente, com a forma do Estado de ser, da forma dos controles sociais, isso é um ponto à parte. O que nós estamos falando aqui, em termos técnicos, é que isso existe pelos motivos que foram falados. O consumo de recursos e a pegada ecológica global que a China pratica em relação ao planeta. A China está entre os países que mais consomem recursos naturais na atualidade. Isso é uma verdade. Ela representa mais de 40% do consumo global de cerca de 24 minerais, incluindo ferro, alumínio, cobre, lítio, cobalto
e outros, terras raras e outros. E mais de 50% em outros 13. Carvão, grafite, terras raras aqui entrou em 50%. E isso aqui vem de uma empresa lá, engineering.org.cn, da China, né? Além disso, usa cerca de 15% de sua biocapacidade global, embora sua pegada ecológica supere o que os seus ecossistemas conseguem regenerar. Ou seja, eles também têm problema de regeneração de ecossistemas, então eles têm uma pegada ecológica em relação ao globo forte, né? Uma biocapacidade global. Muito bem. Emissões de gases de efeito estufa e energia. A China atualmente é a maior emissora. Talvez ela não seja a maior, mas a tendência seria pensar que sim, porque ela é a fábrica do mundo. A maior emissora de gases de efeito estufa do mundo, com aproximadamente 35% das emissões globais em termos de produção. Esse dado é um dado que está um pouco defasado. Sabe por quê? Porque eles andaram tomando providências com reflorestamento para captura de carbono. E eles conseguiram diminuir, em alguns momentos, essas emissões globais. Chegaram a aumentar outra vez por causa das questões do crescimento e voltar a usar carvão vegetal em alguns lugares, usinas a carvão. Então, é possível que esses dados aí sejam dados defasados. Eles talvez tenham menos ou talvez estejam com esse dado para um pouquinho mais. Eu não sei precisar, mas é no entorno disso. De qualquer forma, nós estamos falando de gases de efeito estufa de um percentual grande também. Eles são o que? A fábrica do mundo. Cerca de 79% dessas emissões vêm do uso do carvão, tá? E eu não sei se isso aumentou. Nesse setor, no setor de energia, responde por mais de metade do consumo global do carvão, e seu setor industrial, responsável por cerca de 2/3 da energia do país, ainda depende fortemente desse combustível fóssil, apesar de crescer sua capacidade de energia renovável. Eles têm crescido a capacidade de energia renovável. Eles estão flutuando entre precisar do carvão, conseguir renovável, voltar a aumentar o carvão renovável. Então, estão sofrendo como todos os outros países, tal. Mas como eles estão num ritmo de crescimento muito grande e esse é o fito deles, não ter problema social, ter saúde, ter emprego para todo mundo, fabricar para todo mundo, vender, participar do mercado global, não querem perder o pique. Possivelmente eles têm a prioridade com relação a questões ecológicas, ainda não é uma prioridade muito maior, né? O crescimento ainda é o maior, e é por isso que nós estamos falando dessa prosperidade. Controle social, tecnologia e vigilância estatal. Eu acho engraçado que aqui no sul global, né? Aqui, o sul global fora a China, que a China também é considerada sul global, mas apesar de ser evoluída, né? Nós que não temos país, que somos países em desenvolvimento, ou mesmo o pessoal aqui do Ocidente, tem mania de falar de controle, né? A gente tem uma pretensa liberdade, nós somos controlados o tempo todo pelas mídias, nós somos controlados pela internet, nós somos controlados pelas propagandas, pela publicidade, pelo que se espera da gente. A gente tem sempre um pensamento único, só que isso é feito aqui conosco na forma de sedução. E com eles lá, essa intromissão, essa coisa é feita de uma maneira mais frontal, mais dita, mais perceptível, entendeu? Então, eu não vejo tanta diferença quando as pessoas falam assim, você aqui tem ilusão de liberdade. Porque se você começar a querer criar uma coisa muito diferente aqui, você não consegue. O sistema mundial, ele não permite que você seja muito diferentinho, entendeu? E lá, isso também ocorre. Eu não estou elogiando, nem estou desculpando, nem estou passando pano para eles. Eu estou dizendo que no mundo atualmente nós não temos especificamente liberdade. E é por isso liberdade mesmo, a gente não tem. A gente tem liberdade assim, eu não estou falando de bandidagem, de erro, de golpes, não estou falando disso. O que eu estou falando
É de liberdade de você mudar o status quo do sistema. Por exemplo, você vê que existem países que estão com uma pegada ecológica ruim para o planeta, mas as suas políticas não modificam. Você entra nos congressos e são votadas leis que são impopulares. Por quê? Porque meia dúzia de pessoas que ganham muito dinheiro daquilo conseguem controlar. Então nós não temos essa liberdade. Os nossos representantes votam contra nós em muitas situações. Não, porque nós estamos garantindo a economia, nós estamos garantindo o crescimento. Garantindo crescimento e economia de quem? É uma coisa a ser discutida. Então, tem controle social lá? Tem, explícito. Tem controle social aqui? Tem, implícito. Tá? Mais ou menos isso. Então, vamos deixar de ser virgens Marias, né? A verdade é que o mundo é muito controlado. Mas, como eu disse, eu não estou passando pano para a China. A questão ecológica lá, a questão do controle social lá, que embora tenha muitos benefícios, em alguns momentos é muito desagradável. Porque eu não gosto do daqui, não vou gostar do de lá. Bom, isso é opinião minha, né, gente? Deixa aí e tal. Agora, a questão do controle social que eu estou falando é verdadeira. Agora, a questão de você gostar ou de não gostar, de gostar daqui ou não gostar de lá, não gostar de nenhum dos dois, aí já é problema, vamos dizer assim, do meu pensamento, da minha forma de pensar. No plano social, a China avançou na construção de um dos sistemas de proteção social mais abrangentes do mundo. Isso é louvável. Educação, moradia, assistência social, previdência social, alcança centenas de milhões de pessoas, né? Mas esse informativo também é um informativo de publicidade da China. Mas nós temos acesso a eles e eles são fidedignos. Paralelamente, o Estado ampliou seu controle por meio de sistemas de vigilância tecnológica, incluindo o sistema de crédito social que avalia comportamento das pessoas e concede benefícios ou concede sanções. Parece que essa mania de sanções não é só aqui do Ocidente, é deles lá também. Só que lá, as sanções, elas são, por exemplo, essa informação ela já vem da Time, que é uma empresa daqui de mídia, vem da Cambridge University Press and Assessment, ou seja, de uma mídia da Universidade de Cambridge, do informativo da Universidade de Cambridge. Então, o que fundamentalmente isso é realidade em termos de ser uma coerção ou de termos de ser um controle, né? A gente tem que colocar isso aí em interrogação, porque existe um pensamento de bloco, né? O bloco de cá não gosta do bloco de lá, como o bloco de lá não gosta do bloco de cá. Então, carregam-se nas críticas, né? O que é realidade daquilo que nós vemos? O que é tão ruim daquilo que nós vemos? O que é tão bom daquilo que nós vemos? Porque tem os que torcem a favor, os que torcem contra. Eu não quero exatamente fazer a torcida a favor e contra, eu quero falar da realidade que ocorre. E isso não é fácil partindo aqui do Ocidente ou do Sul global, ou pelo menos de nós que somos aqui teleguiados e colonizados culturalmente, né? Então, existe um estado de vigilância. Essa vigilância ela é em que termos? Eu acredito que seja em termos assim, bastante específicos, bastante cara a cara e muito explícito, porque eles são pessoas assim de uma certa um polimento, mas um polimento ríspido. Eles dizem para você exatamente aquilo que eles querem que você ouça. E às vezes o fazem educadamente, mas com a mesma força de caráter daquilo que é dito. Ou seja, eu não quero isso, ok? Assim, muito bonzinhamente o cara fala para você, se eu não quero isso, você não vai fazer isso aqui, porque aqui é a China e pronto. Então, quer dizer, isso é uma afronta, tá? Mas quando você chega aqui, você não consegue mudar juros de banco, você não consegue, por exemplo, que o empréstimo para capital de giro aqui no Brasil não ajude a quebrar as empresas, que os governos não consigam modificar isso. Também está fazendo, só que não está fazendo de uma maneira frontal, está fazendo de uma maneira subrepetista, está te levando para um lado que você não quer e você não consegue sair daquilo. Qual que é a diferença? Né? Nesse aspecto específico, qual que é a diferença? Um cara que diz frontalmente uma coisa, o outro que diz, que não diz, mas que não deixa. Então, eu acho que essa vigilância de status quo do sistema existe aqui e existe lá, mas lá é frontal. E lá deve ser sobre muitos outros aspectos. Aqui o camarada deixa você se ferrar para lá, se ferrar para cá, jogar a casca de banana na rua, poluir
a rua, jogar coisa no esgoto de qualquer maneira, não cuidar do seu lixo, jogar coisa tóxica nos lagos, ninguém fala nada com vocês, está em liberdade lá, eles vão falar. Esse controle estatal, só que esse controle estatal tem um lado benéfico. É disso que nós estamos falando. Então, paralelamente, o Estado ampliou seu controle por meio de vigilâncias tecnológicas, incluindo sistemas de crédito social que avalia comportamentos pessoais. Por exemplo, se você jogar uma casca de banana na rua, se eles descobrirem que você está jogando produto químico em esgoto, produto químico pelo esgoto, né? E entre outras coisas, né? Tanto lá você tem um pouco mais de segurança. Você vê lá Pequim, uma cidade imensa, as pessoas de noite fazendo ginástica no meio da rua, são vídeos que passam de lá e que não acontece nada com as pessoas, com o nível de segurança um pouco maior, mas também porque o nível de vigilância é muito maior, mas também porque lá tem muito mais estabilidade econômica, tem mais emprego para as pessoas têm mais oportunidade, então gera menos desvios, menos banditismo. Tudo isso faz parte de um conjunto, quer dizer, tem o seu bem e tem o mal. Muito bem, então esse é o lado bom que nós estamos vendo aqui, mas a pegada ecológica ainda não chegamos lá. Então, por esse lado, a China é próspera, realmente é próspera. Então, há ainda uma rígida política de censura em várias mídias e uma forte presença do partido nas estruturas econômicas e da mídia, porque a mídia não pode fazer qualquer coisa. Ela não pode ficar te seduzindo conforme aqui, te devastando e você perdendo muito tempo em mídia. Por quê? Porque eles lá querem dar educação. E educação você precisa de prestar atenção, então tem um certo controle. Isso é bom? Pô, mas isso aí é meu papai que fica falando, isso aí deve ser chato pra cacete, mas eu não estou lá dentro para saber. Eu não sei se é exatamente assim. Eu não sei se isso é para bem ou uma parte do bem é para mal, que enche o saco. Eu confesso para você que nós não sabemos fazer essa leitura e teria que ir lá para dentro e ver como é que funciona. Bom, síntese e interpretação crítica. A China conseguiu avançar de maneira extraordinária na erradicação da pobreza, um aspecto claro da prosperidade material e do desenvolvimento social. Seu modelo político-econômico combina planejamento estatal com mecanismos de mercado, com alternância que desafia a dicotomia capitalismo versus socialismo e que viabilizou transformações profundas e centralizadas. Então, olha bem, não existe exatamente um capitalismo e um socialismo lá. Eles estão num modelo bem transacional, bem chinês, que é um capitalismo de Estado ou um socialismo de Estado, sei lá. No entanto, esse crescimento provou uma forte pressão ambiental, interna e externa, com elevado consumo de recursos naturais e emissões muito significativas. Será que a gente conseguiria imaginar um mundo todo funcionando como a China? Pô, todo mundo seria próspero, o salário mínimo não seria tão mínimo assim, o maior ganho seria tão ganho assim, teria bilionários, mas teriam muito menos e teria uma distribuição de riqueza melhor, e estaríamos fabricando. Eu acho que o planeta acaba, sabe? Então, embora eles tenham feito um grande feito, né? A gente tem que avaliar que tipo de prosperidade é essa, né? Porque eles terem saído da onde que eles saíram, né? Que onde a pessoa andava de bicicleta e podia ter uma camisa azul há 50 anos atrás, e hoje serem a fábrica do mundo, estarem muito melhor do que nós, conhecer coisas que nós ainda não conhecemos, né? É um feito extraordinário. Mas esse feito extraordinário pode se manter nesse ritmo? Essa é a pergunta. Então, o sistema de produção social expandido contrasta com seu aparato de controle social e vigilância, configurando uma abordagem de prosperidade que prioriza estabilidade e crescimento coletivo em detrimento das liberdades individuais. Quando o indivíduo lá quer fazer uma coisa de outra forma, ele quer viver de uma maneira diferente. Estou dizendo de fazer política ruim, jogar casca de banana na rua, poluir as águas, não é nada disso não. Estou dizendo assim, quando ele começa a querer ir para um outro lado, será que ele é permitido a ele? Ele tem essa liberdade. Lá existem muitas etnias, inclusive línguas, apesar de não ser propalado, mas, né, é um país muito grande, muitas regiões. Então, essas formas de ser, essas comunidades, as comunidades rurais deles, as formas deles trabalharem, é exatamente como eles pensam, como as pessoas gostam, eles têm essa liberdade.
Isso é uma forma de você verificar a prosperidade das populações. Então vamos fazer uma avaliação crítica dessa prosperidade chinesa, lembrando que isso aqui está feito através de estudos e trabalhos que têm coleta de dados lá de dentro, mas as interpretações podem ter pontos de interrogação. Estudos a partir de 3 lentes: a lente marxista clássica, das pessoas que pensam como a teoria de Marx, a crítica política econômica, perspectivas pós-marxistas, que são as teorias sociais contemporâneas, feminismo, comunalismo, entre outros pensamentos cuidadores, etc., etc., e a justiça ambiental, que também estaria dentro dessa ideia pós-marxista, barra ecomarxismo. Ou seja, aqueles que são marxistas, mas que pensam de maneira ecológica. Então, essas nominações aí complicam um pouco, mas a gente tem que colocar isso aí em termos didáticos, né? Em cada sessão, vamos propor como essas leituras interpretam os mesmos fatos, ou seja, redução massiva da pobreza, poder do partido-estado, e as pessoas falam que ela tem um partido único, na realidade tem um comando do partido comunista central, mas existem partidos, eu acho que existem pelo menos 8 partidos na China, tá? Com deputados eleitos, com votação, parará. Tem parlamento, o parlamento vive nos seus estados, se reúne quinzenalmente, isso é coisa que já é sabida aqui no Ocidente. Muito bem, eu estou me colocando aqui no Ocidente, mas nós somos para o global, né? Em cada sessão, vamos propor então leituras que interpretem esses fatos: redução massiva, parará, industrialização exportadora, vigilância, grande consumo de recursos. Vamos avaliar isso tudo, e questões normativas e políticas que as abordagens destacam. Vamos lá. Primeiro, perspectiva marxista crítica. Acumulação, classe e reprodução ampliada do capital. Vamos ver, leitura básica. A partir do Marx, a prosperidade é medida pela capacidade do capital de se reproduzir e aumentar de valor. Então, olha bem, nós já estamos falando de reprodução do capital e aumentar o capital de valor. O sucesso chinês, industrialização rápida, exportações em massa, incremento de reservas e criação de uma grande classe trabalhadora industrial aparece como um caso muito bem sucedido aos nossos olhos de acumulação capitalista, com especificidades históricas deles e institucionais deles. Pontos centrais e críticas: acumulação por integração estatal. Se vê na China, não é um socialismo sem mercado, mas um capitalismo de Estado, onde o partido controla meios centrais, bancos, grandes estatais. E orienta a acumulação. Existe acumulação? Sim. É socialismo? Na maneira de pensar deles, é. E o socialismo admite acumulação? Sim, só que ele quer distribuição. Mas tem acumulação. Marxistas sublinhariam que a prosperidade material, ou seja, redução da produção da pobreza absoluta, urbanização, consumo crescente, é resultado direto da incorporação de enormes contingentes de trabalho ao processo produtivo e articulação entre capital externo e capital local. Tudo bem, isso parece que é o que aconteceu. Exploração salarial e precariedade. Mesmo com elevação de salários médios, a China teve um brutal elevação de salários médios, a relação trabalho se mantém assimétrica. Jornadas longas, formas de subcontratação, migração interna, que é chamado de sistema Hukou. Essa migração interna, ela não é permitida assim a bel prazer do indivíduo, ele quer sair daqui para lá, não é bem por aí. E barreiras à mobilidade política da classe operária. O que seria mobilidade política da classe operária? Querer dizer que pode pensar de outra forma e reclamar disso, sair daqui e trabalhar lá, não é bem por aí, tudo isso tem controle. A retirada de 800 milhões de pessoas da pobreza pode ser vista nessa ótica como uma conversão de trabalhadores pauperizados em força de trabalho industrial valorizável, com preparo, com melhores salários, não como superação completa da exploração. Então, pelo olhar do próprio marxista, essas pessoas teriam saído do paupérrimo pobrismo para o pobre com uma melhor condição, mais bem alimentado, com saúde por parte do Estado, educação por parte do Estado. O que seria uma melhora? Sim, seria uma melhora, mas ainda assim são explorados? Sim, porque não ganham
o suficiente, por exemplo, para mudar de vida, para poder ter uma mobilidade social maior do que a que tiveram ao sair da pobreza, realizar todos os seus planos, ter como divisa você viajar para lugares bonitos, ter capacidade de viagem, ter capacidade de colocar filho na universidade, de viajar para outros lugares. Não é bem por aí. Ainda existe a classe explorada. Mas essa classe explorada é o que? Ela é a base da economia? Ela saiu da pobreza para ser explorada em outro termo? Parece que sim. Isso aí é uma coisa do capitalismo. Sim, é uma coisa do capitalismo. Então não houve superação completa da exploração. Essas pessoas estão felizes na condição que estão? É uma boa pergunta, né? Acumulação por espoliação, acumulação originária contemporânea. Vamos ver. Muitos marxistas, inspirados por David Harvey e entre outros, falariam de acumulação por desapropriação, deslocamento de populações rurais, apropriação de recursos, privatizações territoriais e uso de crédito público para socializar riscos e privatizar lucros. Essa seria a visão dos marxistas em relação à evolução da economia chinesa. Privatizações territoriais, né? Ou seja, tira o indivíduo dali, aquilo ali é um bom lugar para fazer uma fábrica, fazer isso, fazer aquilo. Uso de crédito público, né? Empresta o dinheiro para o sujeito e para ele poder fazer certas coisas, mas os riscos de tudo que ocorre ali são pagos pela população, então privatiza os lucros seriam das empresas privadas, sejam estrangeiras ou nacionais, mas os prejuízos acabariam, os riscos de prejuízo seriam socializados, porque a economia chinesa estaria pagando em nome dos quem paga imposto. Bom, isso é uma visão daqui. Será que está acontecendo lá? Crítica à feitiçização dos dados, ou seja, indicadores agregados. O PIB, redução de pobreza medida por linhas monetárias, ocultam desigualdades regionais, relações de dependência, ou seja, existem zonas costeiras que são piores do que no interior. Capital estrangeiro versus pequenos produtores, pequenas pessoas em locais afastados, eles ainda não conseguiram corrigir isso. Consequências da política. A alternativa marxista tende a pedir fortalecimento institucional da organização de classes, sindicatos autônomos, que é uma coisa que não deve existir lá, democratização do planejamento, controle operário, barra municipal sobre produção, tributação progressiva sobre grandes empresas e grandes fortunas, reforma do Hougu, que significa o deslocamento das pessoas para reduzir segregação interna, ou seja, pessoas que são mantidas em locais que não estão evoluídos e que eles querem sair. Bom, perspectivas pós-marxistas, reprodução social, biopolítica e comunalidade. A leitura básica seria as abordagens pós-marxistas, Nancy Fraser, Hart and Negri e entre outros feminismos sociais, deslocam a atenção para a reprodução social, reconhecimento cultural e para como o poder opera via subjetividade e biopolítica, isto é, gestão da vida, saúde, trabalho imaterial e tecnologias de controle. Então, querem avaliar isso aí, o que significa prosperidade em termos disso aí, em uso sobre as comunidades. Pontos centrais e críticas. Reprodução e trabalho não remunerado. Pensadoras feministas apontam que a prosperidade estatística muitas vezes negligencia o trabalho reprodutivo, cuidado, trabalho doméstico. Majoritariamente feminizados. Realmente, lá também parece que é assim. Mesmo com creches, políticas de bem-estar parciais e crescimento, as mulheres continuam pagando a maior parte do ônus reprodutivo, o que reduz a qualidade efetiva da prosperidade, porque as mulheres não estão felizes e, portanto, elas não se sentem prósperas. Muitas, não estou dizendo todas. Biopoder e produção imaterial. O Estado partido não só regula fábricas, regula informação, subjetividade, comportamentos via educação, mídia e tecnologia. Autores pós-marxistas destacam que o controle social de vigilância, crédito social, gestão de urbanização reconfigura as condições de existência e de luta, produzindo consentimento e disciplinamento mais eficazes que uma repressão direta, ou seja, lá existe um controle, mas um controle que também seduz um pouco, educa, diz que o melhor é ser assim, fica ali prestando atenção, fica sempre te jogando conversa para você seguir os termos. Então, ele está falando aqui que as próprias sociedades fazem como as nossas aqui,
reproduzindo aqueles comportamentos na forma de um consentimento, ou seja, internalizando parâmetros que são dados a eles por conta de uma evolução que o Estado quer, que o Comando Central do Estado quer. Então lá também existe um consentimento, e esse consentimento destaca a internalização de um disciplinamento que são mais eficazes do que uma ordem. Então lá também tem muito do que tem aqui. Só que com outras configurações a partir de um Estado, não a partir de milhares de pessoas querendo fazer a sua cabeça, o que é até pior. Comuns de resistência. Campos de resistência pós-marxista valorizam práticas de comunalidade, que são cooperativas, solidariedade entre bairros, redes de cuidado. Isso lá dentro deve ser um pouco difícil, porque eles vão controlar a cooperativa e a forma da solidariedade, né? E as redes, como o antídoto à mercantilização. Então, a comunalidade, criando cooperativas, solidariedade entre bairros, trocas, inclusive de conhecimento e redes de cuidadores, seria um antídoto à mercantilização, ou seja, aquilo que estaria sempre à venda. Na China, existem formas híbridas, existem cooperativas rurais, economia social em certas zonas, mas também tem limitações. Tem um controle estatal, restrição e organização independente, dificulta a consolidação dos comuns autônomos. Em outras palavras, se você quer criar uma comunidade lá autônoma que pratique de uma certa forma, a crítica aqui está dizendo que não consegue, que não é por aí, que o Estado está no controle. Você tem que seguir o viés que eles querem. Isso aí não é necessariamente uma prosperidade que dê garantias de bem-estar, né? Identidade e reconhecimento, questões étnicas, culturais, minorias, populações rurais, deslocados, mostram que a prosperidade material não implica reconhecimento social. Por quê? Porque você estaria, dentro das suas especificidades, querendo agir de uma forma, você é colocado num bloco onde aquilo tudo, entre aspas, de bom acontece e que não necessariamente é bom para você, que você não quer evoluir daquela forma, mas você é mantido assim por vigilância social, pela forma como existem restrições à mudança do pensamento. E ele vai tentar lá na frente te seduzir através do consentimento pessoal particular seu de que você siga aquele fluxo, né? Então, isso dificulta a consolidação de comunidades, eles chamam de commons autônomos. Identidade e reconhecimento, questões étnicas, culturais, minorias, populações rurais, deslocadas, mostram prosperidade material, mas não implica reconhecimento social ou autonomia cultural. Ponto central para Fraser. Eu acabei repetindo a frase, né? Mas li até o final. Consequências políticas. Políticas que valorizem serviços universais de cuidado, reconhecimento de direitos coletivos, minorias, povos rurais, limites no poder da tecnologia sobre a vida privada, experimentos de governança local e comuns em proteção legal. E isso seriam consequências políticas de uma mudança de pensamento. Isso tudo é um pouco difícil lá. Justiça ambiental e ecomarxismo, limites planetários, dívida ecológica e imperialismo material. Vamos dizer o que ele quer dizer. Leitura básica. A prosperidade material tem custo ecológico, né? A China, como grande manufatureira global e consumidora de minerais e energia, oferece um caso crucial para as teorias de justiça ambiental e do World Ecology e ecomarxismo. Estudos aí de John Bellamy Foster e Jason Moore. A acumulação está incorporada a um metabolismo social ecológico que transfere impactos para sistemas e populações vulneráveis, tanto internamente quanto globalmente. Ele está dizendo o seguinte, que as populações vulneráveis sempre sofrem mais com os impactos globais de mudanças ecológicas, né, de mudanças climáticas, por um caso de mudanças de ação das empresas sobre rios, sobre o ar, sobre movimentos de terra, sobre territorialização de pessoas, sobre campos rurais, sobre populações menos assistidas, né? Então, a prosperidade material teria esse custo ecológico, e claro que isso também está acontecendo na China, por mais que eles tentem controlar isso para não ter problemas. Pontos centrais e críticas. O metabolismo da produção. A industrialização chinesa se baseou em extração maciça de recursos, combustíveis fósseis, metais e água. Transporte global e exportação de bens de alto conteúdo material. Ergo-marxistas falam de trade mill, ou seja, lógica expansiva que exige contínuo acesso a recursos e mercados. Por isso que ela faz rotas e se expande para o mundo inteiro e chega no seu país fazendo investimento, porque ela quer tirar de dentro insumos para a indústria dela.
E então ela começa a exportar as questões ecológicas dela, embora possa exportar desenvolvimento também. Mas desenvolvimento à maneira do capitalismo mundial. Embora com ganhos para o país, eu não estou dizendo que não haja. Né? Emissões e externalidades. Alta intensidade de carbono e poluição local, mesmo que não seja dentro de seu território, promovido em outros territórios, no ar, na água e no solo, aponta para a prosperidade que é ambientalmente custosa. Eu creio nisso. O Estado então responde com programas de controle, energias renováveis, metas de pico de carbono, mas as contradições continuam. Modernização industrial coexistindo com metas verdes, e a modernização industrial e o crescimento sempre prevalecem sobre as metas verdes. Desigualdade ecológica e justiça climática. Populações rurais e periferias urbanas suportam desproporcionalmente os custos ambientais. Mineração, plantas industriais nos seus territórios, despejo de resíduos em seus territórios, nos seus rincões, nos seus habitats, né, água, etc. E internacionalmente, o debate de justiça climática e destacam que boa parte do consumo ocidental é ecologicamente transferido para territórios de extração. Mas a China também opera essa transferência ao importar matérias-primas e via investimentos estrangeiros que ela faz lá de infraestrutura de minas de projeto de extração tanto na África quanto na América Latina. Quer dizer, se internacionalmente os debates da justiça climática destacam que ocidentalmente o pessoal transfere problemas ecológicos para outros países, a China também tem feito isso. Ecologia política de investimento externo, programas de investimentos por exemplo, o Belt and Road, que é a nova Rota da Seda, são criticados por replicarem padrões extrativos e gerarem dívida ecológica em países receptores. Eu acredito que sim, porque é uma rota de comércio, né? É uma rota de exportação dos seus produtos. Embora também possa transferir infraestrutura necessária. Eles constroem estradas, eles constroem hidrelétricas ou termoelétricas, alguma coisa, eles pavimentam, eles constroem escolas, eles ajudam o país, mas levam para lá também alguns problemas que eles também têm. Porque, afinal de contas, isso é um capitalismo. Não que o capitalismo seja defeituoso em princípio, o capitalismo ele transforma tudo em capital e faz acumulação. Nós poderíamos ter um sistema capitalista que fosse regulado, que tivesse uma distribuição, ele já passaria a ser chamado de socialismo e tal, mas tem ideia de tornar tudo capital, capitalizável, né? Então, a questão é, se você tem consciência e consegue capitalizar as coisas até no limite em que não agrida ninguém, aí alguém já vai chamar isso aí de socialismo, outros já vão chamar de pós-socialismo. E pós-marxismo e pós-capitalismo. O que nós queremos aqui não são os nomes. O que nós queremos aqui é dizer o seguinte: o que é razoável de você viver, trabalhar, produzir, sem agredir o planeta, sem matar as pessoas, dentro de um razoável que nós vivamos, sem voltar à idade da pedra, sem voltar à idade tribal, podendo ter as tecnologias e as coisas que nós vivemos hoje dentro de um certo limite. Essa é a discussão para mim central. Nós vamos ter uma sociedade avançada, uma sociedade agradável, uma sociedade boa, mas sem excesso de consumo, sem excesso de produção, sem excesso de riquezas, ou mudar o tom daquilo que é riqueza. Consequências políticas. Vamos falar um pouquinho ainda sobre Belt and Road. Eles são criticados por replicarem padrões extrativos e por gerar dívida ecológica em países receptores, embora também possa transferir a infraestrutura necessária. Eu já falei isso. Justiça ambiental exige avaliar quem ganha, quem perde e quem regula. Na realidade, quem ganha coisas materiais. Quem perde? Alguns que ganham coisas materiais. Quem regula? Ninguém regula. Tá? Só regula a transferência, o dinheiro, o capital e o ganho, tanto o país receptor quanto o país exportador. Ninguém regula o prejuízo ecológico. Consequências políticas: impor limites setoriais, redução de uso de carvão, desincentivo a indústrias mais poluentes. Mas isso, olha só, isso seria um custo do crescimento deles. Olha a palavra crescimento de novo, isso da lucratividade. A sociedade deles nossa sociedade deles estaria ganhando menos, estaria tendo menos artigos para dispor, a fabricação de repente cairia, porque você está com mimimi com relação ao que fabrica, que é o papo que tem aqui com os anti-ecológicos. Olha que complicação.
impor limites sociais, redução de uso de carvão, incentivo a indústrias poluentes, internalizar custos ambientais, taxas, responsabilidades estendidas, reparações, negociação internacional para dividir encargos dessa transição, fortalecer direito ambiental interno e participação comunitária em decisões. O que o mundo todo tinha que fazer? Perceber quais são as áreas e os lugares onde você pudesse fazer transições energéticas pujantes e todos os países investirem ali, depois distribuir essa energia. Onde e quando se vai se fazer isso? Vai depender de muitos séculos, porque a sociedade tem que evoluir. A nossa forma de pensar ainda é muito com relação ao lucro. Se você abandona uma certa coisa e vai fazer outra, alguém fala assim, mas o que é isso? Pô, então eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de consumir, eu vou deixar de ser o quê, eu vou deixar daquilo. Não deixa, você não deixa de usar seu carro, eu não tenho deixado, às vezes eu fico pensando, pô, eu faço esses programas, estou aqui andando com essa porcaria desse carro, essa porcaria está poluindo, aí eu comprei um carro menos poluente, mas está poluindo do mesmo jeito, estou colocando gasolina, tá? O petróleo, torço para que o petróleo se expanda aqui no Brasil, que as vidas sejam bem aprumadas e não aconteça isso aconteceu aí de uma petroleira pegar um nosso poço de bumerangue por 8 milhões e valer 700 bilhões de dólares agora. A gente fica chateado porque isso aí poderia ser investido aqui dentro, mas com controle de ambiente e tudo, né? Mas não para fabricar óleo para queimar em carro ou para fabricar plástico, para poder fabricar todas as outras coisas que ainda não foram substituídas e incentivar as indústrias que estejam, as pesquisas que sejam para substituição de matérias-primas, né? A gente tem que usar essas coisas agora para fazer isso. Isso poderia ser um comando mundial, a gente não consegue isso, né? Então, consequências políticas: impor limites setoriais, redução de uso de carvão, desincentivo de indústrias poluentes, internalizar custos ambientais, taxas de responsabilidade estendida, reparações, negociações internacionais para dividir encargos de transição, fortalecer direito ambiental interno, participação comunitária em decisões em nível global. Isso existe? Ainda não. Posições convergentes e tensões entre as três lentes faladas. Convergência: todas reconhecem que avanços materiais reais, ou seja, redução de pobreza, infraestrutura, saúde pública em expansão, foram extraordinárias, mas condiciona esse sucesso a relações sociais e ecológicas que sofrem tensões. Sim. Há consenso de que os indicadores monetários são insuficientes. É preciso métrica que atinja reprodução social, sustentabilidade ecológica e poder democrático. Sim. Questão democrática aí não dá para discutir, porque a sociedade chinesa parece que gosta um pouco mais de governos centrais fortes, né? Se a maneira deles de ser e pensar fosse espargida para o resto do mundo, talvez traria muitos problemas para alguns. Para eles lá, de repente, não. Mas eu não sei se é verdade também, não vamos entrar por aí não. Tensões: prioridade entre crescimento e limites. Marxistas tradicionais podem tolerar crescimento como um meio para o desenvolvimento das forças produtivas. Ecologistas já enfatizam que limites planetários que tornam a crescer a qualquer custo, o crescer a qualquer custo, algo insustentável. Então, prioridade de crescimento e com limites. Marxistas podem tolerar crescimento como meio de desenvolvimento de força produtiva, ou seja, para fazer distribuição de riqueza. Mas os ecologistas dizem, peraí, mas nem sempre é assim, vamos abaixar um pouquinho a bolinha, porque senão nós vamos ter custo insustentável para todo mundo. Papel do Estado: para os marxistas, o Estado forte pode ser instrumento para reorientar essa acumulação. Para os pós-marxistas, este mesmo Estado pode ser o agente de submissão biopolítica, ou seja, para ambientalistas, o Estado precisa regular fortemente a economia, mas pode também ser cúmplice em projetos extrativistas. Então, temos que pensar aí que o Estado ele pode não fazer esse papel e mudar esse papel. Agência popular: marxistas e pós-marxistas divergem sobre caminhos de emancipação, organização de classe, gestão, comunalismos. A questão prática na China é que a capacidade de organização independente é muito limitada pelo regime, reduzindo opções de transformação interna clássica. Quer dizer, teria que partir do próprio Partido Central querer mudar essas políticas com base nas transformações das sociedades, como a consulta social. Aplicações práticas e recomendações normativas. Síntese: se o objetivo é transformar a prosperidade chinesa em algo mais justo,
sustentável e democraticamente legítimo, as três tradições oferecem medidas complementares. Democratizar o planejamento e redistribuir ganhos, maior transparência no uso de lucros estatais, tributação progressiva sobre superlucros, inclusive plataformas digitais, que lá também são grandes, participação local nas decisões de investimento, tanto para marxistas quanto para pós-marxistas, valorização da reprodução social, ou seja, expansão massiva e universal dos serviços de cuidadores, de cuidado, reconhecimento, remuneração do trabalho reprodutivo, políticas pró-igualdade de gênero, isso válido para pós-marxistas, feministas, é o que eles advogam e requerem. Transições ecológicas mais justas, metas claras para descarbonização, fechamento de indústrias que são poluentes com planos de reconversão e renda de transição para trabalhadores afetados, internalização de custos ambientais, responsabilização por impactos transnacionais, o que seria uma justiça ambiental a nível global. Limitar a vigilância e proteger espaços de autonomia, regras sobre uso de dados, limites de crédito social, penalidade de ciência e salvaguardas para iniciativas comunitárias e cooperativas, isso num ideário pós-marxista. Limitar o crédito social ou impor limites ao crédito social, uma discussão interna deles, é complicado, mas de repente traria mais benefícios, não sei como é que isso funciona lá dentro. Cooperação internacional justa, negociação de regras sobre extração de recursos, investimentos transacionais e transferência de tecnologia com cláusulas ambientais e de emprego local para evitar exportar externalidades, justiça ambiental, mais o marxismo, ou seja, exportar sua maneira de ser, que é de repente descuidado. Conclusão mais ou menos curta. Existe um caráter ambíguo dessa prosperidade. Então a China é um caso paradigmático, prosperidade material massiva, com infraestrutura, redução de pobreza, modernização produtiva, simultaneamente acompanhada de relações sociais contestáveis, exploração laboral, que existe em certa medida, centralismo político e vigilância que parece que é um pouco coercivo, que incomoda pelo menos pelo nosso olhar, custos ecológicos enormes, essas sim emissões e extrações que são problemas mundiais, ou que repercute mundialmente. Marxismo, pós-marxismo e justiça ambiental ajudam a ver facetas distintas desse fenômeno. E juntos apontam que a prosperidade legítima só será sustentável se houver redistribuição real, reconhecimento social, limites ecológicos claros e espaço democrático onde a população decida prioridade. Isso é difícil, então nós temos talvez século pela frente para discutir isso aí e democratizar o modelo deles e aquele modelo que eles estão exportando, ok? Bom, essa é uma primeira parte aí. Nós ainda temos a prosperidade da China sob novas lentes, de crescimento, bem-viver e economia do cuidado. Então, olha bem, a China é frequentemente citada como exemplo de prosperidade no mundo contemporâneo, já falamos isso. Desde as reformas de Deng Xiaoping, cerca de 800 milhões de pessoas saíram da miséria, o país tornou-se a fábrica do mundo, o PIB deles é 18 trilhões de dólares medidos em 2024, hoje deve estar mais ou menos isso, um pouquinho mais, presença em setores estratégicos de eletrônica, energia renovável, infraestrutura global, iniciativa cinturão em rota, que é a rota da seda, mas quando avaliamos a prosperidade por outras métricas ambientais, sociais e filosóficas, surgem tensões profundas, O Sérgio Latouche, diz que consumir 40% de recursos minerais e energéticos globais representa o oposto de um paradigma que vem a ser o decrescimentismo, Então, reduz a pobreza, o modelo chinês reproduz a lógica produtivista, concentrando o PIB no comércio exterior. Desafio: crescimento proporia à China reduzir o consumo material, priorizar regeneração ecológica e redistribuição interna em vez de expansão interna contínua. Realmente, a questão do Gudinas Laido Acosta, bem viver, inspiradas nas comunidades indígenas da América Latina, que define prosperidade. Na China, projetos como Civilização Ecológica, lançados por Xi Jinping, dialogam parcialmente com esse ideal ou incluem metas de redução de emissões e reflorestamento. Eles têm feito, mas nem sempre fazem de maneira certa. Limitação: essas iniciativas coexistem com megaprojetos extrativistas na Ásia, na África e na América Latina. Economia do cuidado: as teses de Warren e de Federici.
Silvia Frederici e Marilyn Warren defendem que o trabalho do cuidado doméstico, comunitário e reprodutivo tem sido inviabilizado principalmente pela métrica do PIB. Na China, a migração rural-urbana deslocou milhares de mulheres para o trabalho fabril, enquanto idosos e crianças permaneceram no campo com menos suporte social direto, e que o Estado não viu isso. Essas pessoas ficaram trabalhando e os velhos e algumas crianças permaneceram sem os cuidados de acordo. É exigido, né? O Estado investe fortemente na infraestrutura física, mas cuidados intergeracionais e comunitários podem ficar à margem de políticas macroeconômicas. Eles são inclusive preocupados com isso, porque tem muita reclamação. Como eu disse para vocês, lá tem 8 partidos, mais o Partido Central que decide tudo. Esses 8 partidos são deputados, e não sei se eles têm lá senadores, que voltam às comunidades e trazem as reclamações. E o governo tem uma tendência a fazer uma gestão disso aí, né? Não consegue atender todo mundo, obviamente, mas tenta, e nem sempre está contente. Diálogo com marxismo, pós-marxismo e justiça ambiental. O marxismo veria a China como uma forma híbrida de socialismo de mercado, priorizando a industrialização e o controle estatal de setores estratégicos. O pós-marxismo de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe enfatizaria a complexidade de múltiplas demandas ambientais, culturais e sociais, que não se reduzem à luta de classe simplesmente, criticando o produtismo estatal chinês e o crescimentismo. A justiça ambiental apontaria a desigualdade ecológica internacional, que ela também promove. Países do sul global arcam com custos ambientais da produção que sustenta o crescimento chinês, tanto quando ela exporta através do cinturão em rota, quanto quando ela produz e polui o ambiente, e que isso aí passa para todo mundo. Olha bem, indicadores alternativos de prosperidade. O PIB per capita da China são 12 mil dólares. Pô, é um alto crescimento, né? Mas não reflete a distribuição nem impacto ambiental, certo? Então esse PIB per capita é a divisão do PIB todo pela quantidade de pessoas. Não significa que as pessoas tenham esses valores, embora seja muito melhor do que aqui. Pegada ecológica per capita é alta, incompatível com metas climáticas globais. Índice Gini O índice Gini é aproximadamente 0,47. O índice Gini, quanto menor, é melhor, né? Eles têm um índice Gini intermediário. Isso significa que eles têm uma desigualdade crescente. Contradiz discurso igualitário. Cobertura de saúde ampliada. Desigualdade entre áreas urbanas e rurais existe, mas a cobertura de saúde é razoável. Participação no trabalho do cuidado é invisível nas estatísticas. Carece de políticas estruturadas. Nós não conhecemos como é que são os cuidados lá, os cuidados de idosos, cuidado de crianças, cuidado da própria maternidade. Taxa de urbanização é maior que 65%. A expansão é contínua. Porém, isso promove pressão sobre ecossistemas e pressão sobre comunidades. As pessoas às vezes querem sair de um lugar e ir para outro, são impedidas porque tem que ordenar através de um script. Ao fazê-lo, algumas pessoas ficam realmente marginalizadas com um nível de oportunidade menor. Mas também isso é uma questão de você estruturar a sociedade de outra forma, porque a sociedade está toda montada em cima dessa industrialização e desse crescimento. Energia renovável, maior capacidade mundial. Eles têm uma capacidade infinita, mas dependência de carvão, infelizmente, ainda é alta. Conclusão: a prosperidade chinesa, medida apenas por PIB e redução de pobreza extrema, é inegável. Prosperaram muito. Mas, pelas lentes do crescimento, do deprodutivismo, ou seja, diminuir a questão fabril, questão de muita indústria, de viver bem, de estar feliz, de existir a economia do cuidado, tanto cuidado com pessoas, velhos, crianças, as próprias mães, a remuneração pelo trabalho dessas mães, pelo trabalho do cuidado, isso aparece como incompleto em termos de prosperidade e ecologicamente arriscado. Então o desafio para a China, para qualquer projeto pós-capitalista, pós-marxista, seja lá o que for, é redefinir o que significa, o que é viver bem. E em um planeta com limites físicos, onde a justiça social e ecológica precisam caminhar juntos. Olha bem,
Se esses limites são físicos, nós temos que pensar que a China está incluída no planeta. Se o planeta é finito, né, ele é finito para todos nós. Se a China está consumindo aí mais de quase 50% de todas as matérias-primas, ainda tem ações ecológicas indiretas, não necessariamente com ideologia ruim, não estou falando disso. O que eu estou falando é que o nosso crescimentismo, o nosso produtivismo, a nossa noção de prosperidade, ela é antiecológica. Então, a China, como sendo um maior sucesso mundial há 50 anos e tal, com seu trabalho magnífico, com todos os erros e acertos que aconteceu, precisa de se integrar a esse tipo de raciocínio ecológico do mundo todo. Não para paralisá-la no seu crescimento, para piorar a situação dela, mas para que o planeta sobreviva para as próximas gerações. Então, é uma mensagem ecológica, é muito mais bonito falar do que fazer. Isso aqui é apenas uma análise. Alguns valores aqui podem estar errados, algumas interpretações aqui podem ser revistas. Eu não estou com a verdade, nem estou lendo daqueles que falam a verdade. Isso aqui é uma pesquisa. Deixe o seu comentário, deixe aí o seu like, assine o nosso canal, concordando ou discordando, o faça de maneira educada para contribuir com a gente aí na sua posição que você resolver manifestar. Eu agradeço vocês estarem aqui conosco. Desculpa que o vídeo ficou grande outra vez. Esteja sempre aqui com a gente. Assine o nosso canal e compartilhe esse vídeo podcast para que mais pessoas tenham contato com isso. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.